Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais episódio do Papo B2B. Eu sou o Otávio Garbi e esse podcast, esse é um oferecimento da Plumes e da Sharp. E hoje eu estou recebendo aqui um convidado muito legal para a gente abordar o tema, o método por trás de grandes contratos enterprise, que é um tema aí muito relevante. Para isso eu vou conversar hoje com o Vitor Okuma, que topou bater um papo com a gente, fundador da Allbound. Vitor, se quiser fazer uma introdução rapidinha, fica à vontade, obrigado pela sua disposição. Boa, obrigado aí pela introdução, pelo convite também. É um prazer aí estar com vocês, já tive em outras oportunidades também. É bom estar de volta aqui e poder compartilhar um pouquinho da experiência, de todos os resultados que a gente alcançou aí durante a carreira. Boa, legal. Bom, vamos para o conteúdo, vamos o que importa aqui. Um tema complexo, eu diria, assim, grandes contratos enterprise não é uma coisa simples, então estou curioso para saber das respostas. Já vou trazer a primeira perguntinha aqui para você. Que é, primeiro, a venda enterprise é uma venda de um ticket bastante alto, exige muita preparação, a gente já sabe disso. E na época que você passou pela Rock Content, galera que está ouvindo, quem não conhece a Rock, uma empresa referência em termos de crescimento, mudou um pouco o panorama do Brasil em termos de vendas, por conta de um crescimento explosivo, foram referências, tá? Só para quem não conhece aí o nome. E o Vitor passou por lá, como vocês ouviram na pergunta. Você conseguia tickets mais altos, mesmo entre vendedores enterprise ali que já estavam alocados ali para conseguir Bom, fechar essas contas. Então, quais são as habilidades e conhecimentos que você acha que são imprescindíveis para que você consiga ter uma alta performance nessa venda, Vitor? Como é que você descreveria? cara, tem algumas coisas assim que eu considero que sejam bem relevantes, né, para eu ter conseguido isso, né. A primeira, eu acho que é entender a regra do negócio, né. Então, por exemplo, a gente está muitas vezes trabalhando para alguma empresa e a gente tem que entender como a gente é metrificado. Né, então esse eu acredito que também foi um dos diferenciais meus de carreira mesmo, sabe. É entender como que eu posso potencializar meus ganhos, como que eu posso potencializar minha conversão, como que eu posso potencializar, os resultados que eu posso entregar. Então esse foi um dos principais. E isso traz para um dos principais regras do jogo, enquanto eu estava lá, que era basicamente assim, a gente era muito metrificado também por deals, por TCV, né, então é o tamanho total do contrato. Né, o TCV. A gente era metrificado baseado nisso. E o que se resume a isso, né. Então, por exemplo, tem deals que são oportunidades de negócio de 1 ano, de 12 meses, ou de 24 ou de 36. Como a gente era metrificado pelo TCV, de fato, o que que eu pensava, né. Cara, se eu fi e eu perguntei isso até pra diretoria na época, tal, tipo: "Cara, se eu fizer então um deal de 2 anos ou 3 anos, eu vou ter a minha mensuração baseada nisso?" Falou: "Sim, se você conseguir fazer esse tipo de venda, consequentemente você tem um ticket médio maior já." E aí, esse é a primeira parte da pergunta, a primeira parte da resposta foi entender as regras do game, né. A segunda coisa foi entender como que eu poderia fazer para vender, 2 anos de contrato, 3 anos de contrato. E aí, eu coloquei como um principal ponto a verdade absoluta, né. Não existe contrato por menos de 2 anos, só existem de 2 ou 3 anos. Isso eu comprei essa ideia, eu coloquei essa regra, e tudo que eu fazia, eu trabalhava assim, entregando ali, por exemplo, dentro da conversa que todos os pacotes, todos os planos, etcétera, de soluções, eles são a partir de 2 anos. Então, se o cliente fala: "Pô, Victor, mas, não, a gente está buscando algo de 12 meses", tal, eu falei: "Cara, aí a gente vai ter que ver, porque eu vou precisar de aprovações, tal, porque geralmente a gente não vende assim, que são de 2 anos para frente, né, para cima." E isso potencializa outras coisas, que é a potencial ali de negociação que você vai ter depois, etcétera. E eu comecei a trabalhar essa parte de discurso muito atrelada a essa venda mais consultiva, focando que também a nossa solução, ela geraria retorno no longo prazo, porque para quem não conhece, a Rock Content vendia, estratégia, de SEO, né. Isso resumindo, né, falando de inbound no total, mas basicamente vendia isso. E de fato, resultados, pra inbound, geralmente ele demora, não é de 1 a 6 meses, sabe, ele demora mais tempo que isso. Ele começa a ficar bom a partir ali do 6º mês, tal, e a partir do primeiro ano, aí você já começa a ter resultados mais mensuráveis de fato. Então isso já trazia essa realidade, para o pessoal,
como uma verdade absoluta e ele vai conseguir comprovar muito mais retorno a partir do segundo ano. Então ali eu já tive essa visão também atrelando, por exemplo, o que eu queria, né, o objetivo da empresa, o objetivo pessoal meu dentro da organização, e também, sobre valor agregado, como que a gente entrega o nosso serviço, como a gente entrega nosso produto de fato. E mostrar que de fato eles teriam muito mais retorno nesses contratos mais longos, tá. E também, puxava já um outro ponto que é as regrinhas de negociação ali, né, os fatores e gatilhos que poderiam trazer uma negociação melhor para o cliente. Então ali eu conseguiria ter mais possibilidade de desconto, etcétera, pelo tamanho do deal, tá. E um outro ponto também, é a parte de você ter a visão sobre o mercado que você está entrando, né. Então, qual que é o real problema que você está solucionando desse cliente? O que que de fato importa para ele? E como eu me transformo numa autoridade para resolver esse problema, tá. Então, já falei em outras oportunidades também, mas eu atuei bastante com o setor de indústria, health, etcétera, e farma, né, e foi ali que, tipo, virou a chave de fato, porque eu entendi uma dor que o mercado tinha, poucas pessoas, concorrentes olhavam para esse mercado de fato, e comecei a criar uma estratégia de serviço compilado ali que faria sentido para aquele cliente. Dentro desse mesmo tópico, o que que eu fiz? Eu me especializei sendo aquela pessoa, eu já entrava na reunião falando: "Eu sou especialista, de marketing digital, inbound marketing, para o segmento de healthcare, para o segmento de farma, para o segmento que eu atendia de fato". E não somente falar e declarar isso, você também trazer, por exemplo, o contexto, né. Você trazer dados e trazer também você vê que é um conjunto de coisas que eu estou falando, mas esse é uma resposta bem completa sobre isso, que é, por exemplo, o que que eles comem, o que que eles fazem, como eles vivem, o que que eles falam. E aí eu comecei a buscar também entender dentro desse segmento, quais eram as principais palavras, quais eram os principais problemas, quais eram as palavras-chaves que eles falavam entre eles dentro da organização, dentro daquele nicho específico. E eu já entrava, além de eu falar que eu era especialista, eu sabia me comunicar como. Então eu já perguntava como que era a parte de medicamentos, como que era a parte, se era RX, se era OT OTC, etcétera. E aí os caras já falavam: "Rapaz, esse cara aí, ele conhece do que ele tá falando", entendeu. Então isso é uma postura, né, um comportamento que já demonstra autoridade dentro do que você tá fazendo. Então ali o jogo já virava, que o cara começa a te ouvir com mais ênfase, assim, sabe. Ele começa a querer entender de fato o que que você tá propondo, porque eu já me posicionei, não lembra que eu falei da declaração e do posicionamento. Eu já me posicionei como uma autoridade, como um especialista de fato na dor dele e principalmente em entregar a solução pra dor dele, tá. Esse conjunto de coisas fez com que eu vendesse grandes deals de fato, tá. Não somente pegando o gancho na primeira regrinha que eu coloquei, que era a questão das regras internas, mas sim do posicionamento, de como demonstrar autoridade, etcétera, fazia com que os caras confiassem mais e eu conseguisse criar, oportunidades que tivessem um ticket médio maior, né. Então o meu ticket médio ali era absurdamente maior, em alguns deals, mas no geral, do tempo que eu estive lá, por pelo menos 2 anos, foi 2 vezes e meia maior do que o time de enterprise. Então, chegava a bater quase 3, né. Eh, Era muito relevante. Então não é só aquele ponto lá de fazer 2 anos, mas sim também de como que eu compilava as soluções e me posicionava como autoridade para aquilo. E realmente, tiveram deals que foram muito grandes, que fiz o segundo maior contrato da história da Rock naquela época, tal. E é um contrato mais longo, né, é um contrato que ele teve ali duração de 10 meses aproximadamente e tal. Então, com ele eu consegui ter várias coisas também que me ajudaram na carreira, né, não só esse deal de fato, mas promoção, os prêmios, reconhecimento, o President's Club, que era a viagem lá para o Caribe, etcétera. E ser no primeiro ano que eu entrei lá em março, por exemplo, destaque em primeiro lugar global. Então esse foi porque a gente tinha em vários países, né. Então esse foi um ponto bem relevante, né. E eu acho que esses 4 pontos, eu acho, não lembro agora quantos foram, mas acho que foram 4 pontos, eles foram essenciais aí para eu conseguir fazer as grandes vendas de fato. Muito bom.
Cara, você ficou esse primeiro ponto muito legal, que você aceitou para si, com regras de contrato, eles tinham 2, 3 anos. Eu lembro bem que era uma técnica que funcionava muito bem para mim na CNB, falar sobre o contrato não ter, cláusulas que prendiam o cliente. O cliente gostava de ouvir isso: "Pô, que legal, legal, pô, vocês não prendem a gente por um determinado". Liberdade. Agora exato, mas eu lembro de falar isso para um cliente maior, uma vez numa reunião que ele virou e falou assim: "Cara, deixa eu ver se eu entendi o que você tá me falando. Você tá me vendendo a solução, a gente tá conversando aqui 3 meses para implementar um negócio de 6 meses pesado, importante, com impacto gigantesco, e você tá me falando que se eu quiser cancelar em 6 meses eu posso, basicamente?" Eu falei: "Não, veja bem, não, não é bem assim". E eu falei: "Cara, meu Deus, é outro jogo, espera aí, o que que eu tô falando, tal". Sabe, porque não tem sentido nenhum para o cara. Tipo: "Cara, a gente tá entrando aqui pra ser um casamento, bicho, o que que você tá me falando, basicamente?". Então, interessante porque eu vi, essa situação, sabe, quando você estava falando. Cara, é muito relevante isso. E aí você traz outro ponto também, né, Otávio, que pra quem que você tá vendendo, velho? Sim. Você conhece ele? Por exemplo, a gente tá falando de empresas que faturam bilhões, não é milhões, Uhum, uhum, né, empresas que muitas vezes são empresas suíças, europeias ali, que sim. Uhum. americanas, de Israel também, que são bilionárias, né. Então assim, cara, o cara não tá, se importando com aquela vírgula do desconto, com aquela vírgula do dinheiro, Exato. ele quer você vai solucionar o problema dele? É. Como você vai fazer isso? Né, Sim. e a primeira coisa que aí eu vou puxar um gancho também dentro dessa mesma pergunta, que eu já participei de outros podcasts, palestras que o pessoal me perguntava: "Como se posicionar como autoridade?", Ah, boa. entendeu? Porque é difícil, a gente fala: "Porra, você tem que se posicionar como autoridade", mas como? E aí eu citei alguns exemplos aí, né, sobre isso, né. Saber com quem você está falando é um deles, né, saber como você vai falar, quais palavras você vai utilizar, quais que eles utilizam no dia a dia, que são termos técnicos, cara, isso aí faz total diferença. Às vezes eu vejo já também atuei com o mercado do agro, né, e também tem particularidades ali que, tipo assim, se você não sabe falar, o cara vê que você só é mais um vendedor, assim, você não é especialista no segmento dele, né. Então, mercado farmacêutico, mercado agro, financeiro, etcétera, todos eles têm particularidade de palavras, expressões, é, sistemas da stack deles ali, que geralmente eles utilizam, problemas que eventualmente eles têm, que se você souber e citar isso, não precisa falar: "Eu sei disso", você citar isso durante uma conversa, a pessoa ela já vai falar assim: "Rapaz, esse cara aí ele manja dos paranauê". Entendeu? Então, tipo, essa parte é bem relevante. Eu vejo que foi de fato uma das coisas que fizeram muita diferença, sabe. Porque logo quando eu entrei, felizmente eu tive esse sucesso, né, de vender pra esse e ninguém queria olhar pra esse segmento. Eu que peguei esse segmento, mas ninguém queria, nenhum dos executivos sêniores lá queriam isso, falaram: "Não, esses caras são muito enrolados, não sei o que e tal". E cara, depois todo mundo queria, porque viram que tipo: "Pô, dá retorno esse trem aqui". Né, então, você entender como eles comunicam, quais são as palavras-chaves, saber se posicionar de fato ali, falando sobre isso, buscando soluções, entendendo do problema, entendendo da solução que soluciona o problema dele, não é da solução padrão, é da solução que soluciona o problema dele, faz a diferença. E assim, muitas vezes em vendas a gente tem, ah, um processo meio replicável, né. Que é até uma coisa que a gente busca, mas ao mesmo tempo não é a solução que vai fazer a diferença ali para a empresa escalar e vender grandes deals. Eh, você ser mais sniper, você ser mais estratégico, ele é muito mais importante para vender grandes contratos do que, você só replicar o modelo de vendas da galera, sabe. E pelo fato de eu ser novo na empresa, e com, tipo, sede de vencer, etcétera, eh, não conhecia ninguém. Eu não tinha nenhuma visibilidade, não era reconhecido por ninguém. Eu tive aquele negócio do não julgamento, sabe. Então, tipo assim: "Velho, eu não sou ninguém, eu quero descobrir aonde está a mina de ouro, eu vou testar". E é importante testar, sabe. Aí, Vitor, como que você aprendeu também, falar essa língua, né, dos clientes? Uma das coisas também foi fazendo boas perguntas e vendo como ele respondia. E aí depois eu respondia baseado na última resposta dele. Ou perguntava baseado na última resposta dele. Então eu espelhava o comportamento dele, as palavras que ele utilizava
E isso me trazia mais insumo, mais contexto, fora aqueles deals que a gente não fecha, são óbvios, a gente tem muito mais deals que a gente não fecha, muito mais não que a gente toma do que, né, daqueles que a gente fecha. E eu aprendia muito com esses. Então eu lembro que teve uma gigante americana que, tipo, eu falei: "Mano, eu vou fechar esses caras", não fechei, mas o tanto que eu aprendi com esses caras, velho, foi bizarro. Então eu realmente estava lá buscando entender, eu queria entender o que é isso, o que sabe. Não fechei o deal e também não era grande, mas, não era grande, tipo assim, pra mim, naquele momento eu não achava que era um negócio relevante. Mas, quando eu olhava, assim, tipo, o que os caras falavam, como eles se portavam, como eles se posicionavam, como o que tudo, eu comecei a aprender sobre isso. Então aprender com os nãos também é importante, que às vezes a gente fala: "Puta, não fechei, não sei o quê, não sei o que lá". Cara, eu mais aprendi com os deals que eu não fechei do que, tipo, me lamentei por não fechar. E aí depois eu chegava no pancadão ali, fechando um grande contrato, sabe. Muito bom, cara, excelente. Isso do pote que você falou, eu também, você tá falando as coisas, eu fico vendo, pontos da minha história, assim, também que da postura que você falou também, tipo, eu lembro muito bem quando eu reparei que eu não precisava me comportar de maneira extremamente forçada, condicionada ou muito formal para lidar com um cliente maior. Eu poderia estar presente ali com um pouco mais de naturalidade, tranquilidade, ser eu mesmo, comunicar. Assim como a gente está conversando agora, como 2 pessoas normais, sendo nós mesmos, eu descobri que, cara, na verdade é assim que dá para se comunicar numa venda também. Só abre porta, gera conexão, com uma condição um condicionamento muito forçado, na verdade, remete até uma postura um pouco mais júnior, que o cliente olha e fala: "Porra, cara, não precisa ficar assim, relaxa, vamos ter uma conversa normal". Esse lado é importante, né. Ó, totalmente importante. O A gente sempre fala de rapport, né, cara, rapport, busca entender quem é a pessoa, o que que ela gosta. Aí o cara fala vê uma bandeira do, sei lá, do Palmeiras, do Corinthians, fala lá: "Ô, você é palmeirense também, não sei o quê", fala aquela conversa fiada, só que não gera conexão, entendeu? Então gerar Exato, conexão cara. não é só você, tipo, pegar o contexto ao redor, é você ser genuíno, sabe. Nossa, Então, muito bom, cara. isso Muito era uma bom. coisa A galera tenta que forçar rapport de uma forma, tipo, pô, eu recebi vendedor na Plumes muitas vezes, que era exatamente isso: "Pô, esse carro é seu? Tá brincando, meu pai tem um carro igual". Eu falei: "Cara, e daí, bicho, por que você tá me falando isso?". Como eu gostava quando a pessoa era genuína, era transparente. Pra mim isso é conexão, ele não precisa encontrar um esporte que ele faz igual a mim, que a gente tudo bem, se for de forma natural, legal, descobri que o cara gosta de jogar futevôlei, pô, legal, uma conversa boa sobre a vida pessoal também, vai aproximar, mas se não desenrolar de uma forma natural, nossa senhora, dá uma ele preguiça mais dessa conversa. queima, né, ele mais queima do que ajuda, né. Sabe, fala: "Cara, pode pular essa parte, cara, tá tudo bem, não precisa", sabe, mas tudo bem. Cara, eu queria muito te perguntar que horas a gente tem mais, tem mais uns 5 minutinhos, eu preciso te fazer uma pergunta que eu queria muito ouvir sua resposta, que muito vendedor usa de muleta o fato deles não terem uma marca forte, reconhecida nacionalmente, para que eles não consigam realizar vendas mais estratégicas ou contratos maiores. Ele falou: "É lógico, né, que o concorrente consegue, porque a marca dele é top of mind, todo mundo conhece, ele passa no comercial do Super Bowl". Isso é normal, falar aqui na empresa não, ninguém conhece a minha empresa. Só que na Indigit você mostrou que dá para fazer diferente, e que não você conseguiu confrontar ali marcas que eram nacionalmente reconhecidas, Exato. e então, assim, a pergunta é, cara, qual que é a sua visão sobre isso, assim, da importância de marca, ou como que um vendedor no seu papel, o que que ele tem que fazer para conseguir bater de frente com essas marcas reconhecidas, sabe? Excelente. Cara, essa é uma analogia muito boa de fato, porque é a muleta de muita gente. "Ah, a gente não tem marca, a gente não tem brand, a gente não sei o quê, a gente não investe em marketing, não sei o quê". A gente não investia nada. Era praticamente zero o investimento nosso em marketing. A gente investia em pessoas, né, então, tipo assim, uma das principais coisas que pra mim fez a diferença foi, entender o game que eu estava jogando, agora falando de mercado. Com quem eu tô competindo? Se eu sei que eu não sou o mais forte, primeira coisa, eu não preciso ser arrogante de falar que o cara é ruim, sendo que o cara é reconhecido como bom. E aí eu fazia o inverso. O cara falava que estava falando com fulano de tal, tal, que era uma eu trombo eles em concorrência até hoje, né. E é muito gostoso, porque eu sempre sei como eles trabalham, etcétera. Então assim, o cara falava que estava trabalhando que estava cotando, que estava na mesa com tal pessoa, eu falava: "Cara, excelente, os caras são bons, eles fazem um negócio bom". Eles trabalham assim, assim, assado, tem isso, 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 tem aquilo, aquilo. Parecia que até eu estava vendendo, cara.
Só que o que eu estava fazendo? Estava desconstruindo aquele papel de vendedor e trazendo um papel consultor também, que não ligo para concorrência, e mostrando logo depois o meus diferenciais. Além de mostrar os meus diferenciais, eu também mostrava fraquezas do cara. Só que não expondo, tipo: "Não, mas é assim, assim, assado". Tipo assim, é excelente, cara, os caras são muito bons, etcétera, mas uma coisa que eu ouço bastante é essas cobranças adicionais que tem aqui, que geralmente aí eu falava os centavos, velho. Eu sabia exatamente como todos os meus competidores trabalhavam. Aqui eles falam que é isso, tal, porque às vezes o cara também ele entrava no nível de detalhe da proposta que ele virava. Cara, várias vezes, várias, porque ele ganhava confiança. Falou: "Não, mas os caras me cobram assim", compartilhava a tela e mostrava a proposta do cara. Ou ele me enviava pelo Whats, sabe. Isso era bizarro, porque aí eu falava: "Pô, ganhei o cara, né, ele me confia em mim", entendeu. E aí eu mostrava: "Cara, deixa eu te explicar, isso aqui de fato, eles não estão te cobrando, mas eles te cobram nessa parte que é um impulsionador por isso. Eles falam que eles não cobram tal coisa, mas eles vão ter os adicionais que era aqui, que eu já tinha falado, se ele me mostrar dos valores", ele falou, e ele fala exatamente o valor que você falou, né, e aí eu mostrava os diferenciais, falando: "Cara, a gente não tem isso", né, então assim, depois quando a gente chegar na parte de propósito, isso às vezes era em diagnóstico, tá. Quando a gente chegar na parte de propósito eu vou te mostrar, mas uma coisa te adianta, a gente já não tem isso. "Ah, mas outro fulano lá falou que não cobra tal, também isso, não sei o que tal". Eu falei: "Não, você vai perceber uma coisa, que geralmente esses caras que falam que não cobram, eles vão falar de formas diferentes. Então ele fala que ele não cobra, sei lá, vai, conversa receptiva, etcétera, mas ele vai cobrar troca de mensagens, ou ele vai cobrar, por exemplo, pelo nome. Eu não vou falar nome para não expor, porque cada empresa utiliza, nomes específicos para transação de mensagens, né. Então, por exemplo, ah, uma que é padrão, assim, muitos utilizam, então dá para falar, é créditos. Então ele fala que não cobra isso aqui, mas ele te abate créditos. Quanto que ele te abate, quantos créditos ele te abate para isso, quantos para isso? Para esse, que é a conversativa de não sei o quê, são 2 créditos, para não sei o quê, é 1 crédito. Então se você for fazer a conta, você vai ver que nessas conversas receptivas ele acaba te cobrando um crédito e logo, se você fizer a matemática, é tanto. Aí, "Porra, velho, é verdade, não tinha prestado atenção", eu falei: "Mano, tranquilo, mas não quer dizer que a empresa é ruim por isso". E aí eu Ah, voltava a elogiar. A empresa é boa na realidade, só tem um modelo de negócio diferente. A diferença nossa é que a gente não faz isso, boa. saca? Aí eu já trago o cara de volta e mostro também as funcionalidades a mais que a gente tem. Muito bom. Eu já perdi um cliente. Teve uma vez que um cliente também, eu perdi o cara, ele fechou com um concorrente meu. E ele estava bem engajado, né. E olha o que ele me falou, depois eu liguei pra ele e implorei por um feedback sincero, falando: "Cara, não vou tentar reverter, eu já entendi, eu só queria assim, pode jogar na cara, eu queria entender e tal". Ele falou: "Cara, eu fui conversar com o seu concorrente porque você falou mal dele, a gente não fala mal de quem a gente não se preocupa. Então, você a hora que você começou a falar mal, não, porque isso, aquilo", eu falei: "Cara, eu vou ter que olhar, ele te incomoda". E na hora que ele falou isso eu falei: "Nossa, cara, meu Deus, é verdade". E aí Um acha tapa na cara que você tomou. ele falou: "Cara, a gente não fala mal de quem incomoda. Isso serve até pra vida pessoal, se Total, se é total. irrelevante pra você, você não vai falar mal, é irrelevante, ué, não". Então, a partir desse momento eu falei: "Cara, entendi, eu preciso tratar meu concorrente como". Cara, não, imagina, ótimo player, só que cada um tem o seu devido lugar, e se você tá comparando, eu que tô falhando em posicionar cada um no seu lugar. Porque, enfim, aí esse conforto pra falar de concorrente, pra mim também é bom nível, sabe. Eu queria trazer uma perguntinha, deixa eu ver. Bom, dá tempo, vai, é rapidinho. Não, vamos embora, vamos embora. Eu queria muito perguntar de compras, porque é uma coisa que eu já, eu me ferrei muito com compras. Que acontecia, né, Compras. empresa avança compras, assim, avançava, chegava no modelo um contrato legal, com valor expressivo ali anual, bacana, e aí o cliente vinha e começava: "Não, que o preço, aquilo, isso". Eu sei que o preço não é critério de decisão, eu sei que eu estou muito dentro do orçamento, eu sei que eu já sou a solução predileta, eu já sei tudo isso, mas muitas vezes vinha paparicar preço, não sei o quê. E eu não sabia, Vitor, assim, tá, se eu tiver acordo contigo, eu já vou avançar, ou vai vir uma área de compras, muitas vezes falavam que não vinha e vinha. Aí chegava o comprador daquele jeitão: "Cara, é o seguinte, dá pra fazer isso, se não um abraço, quem manda aqui sou eu, porque eu tenho contato direto com fulaninho e o concorrente". Cara, eu tomei um baile já disso de tantas formas, então você que viveu muito isso,
com frequência, assim, como é que você enxerga essa relação da parte quando você começa a falar de desconto e depois vem uma área de compra, você tinha um método que você seguia para lidar com isso? Cara, excelente pergunta. Antes de ir para Harvard, eu fiz o curso de negociação de Harvard no Brasil, por uma Aham. instituição, e lá tinham advogados, vendedores, compradores, etcétera, e o cara era do meu ICP, na época. Uhum. É o famoso curso de Harvard de negociação, o do livro do Negocie Exato, eu como fiz Sua Vida ele, Dependesse. eu fiz Legal, ele. legal. O Chris Voss, ele ficou famoso fazendo do livro, muito legal, é. Exato, eu fiz ele aqui no Brasil e fiz ele depois em Boston, né, então esse é um Legal. ponto bem relevante. E aí quando eu fiz ele aqui, a gente foi almoçar com a galera, tal, eu falei: "Mano, eu quero sentar na mesa desse cara, que é o comprador". Aham, Aí eu cheguei com essa ideia e falei: "Irmão, deixa eu te falar uma coisa, você é o outro lado da minha mesa, tá? Posso te fazer uma pergunta, sinceramente? Você tem uma meta pra isso? Então, por exemplo, se o negócio chegar em você, você tem uma meta de redução de custo?" aham, Aí começamos a conversar, blá-blá-blá, blá-blá-blá, como funciona, resultado, é de 5 a 6% para serviços de tecnologia de marketing. tá bom. E aí eu peguei aquilo e falei: "Tá bom, então é assim que geralmente meus compradores ali, eles funcionam". Então eu já metrificava, isso também, e dentro do processo de vendas no diagnóstico, eu buscava entender como que é o processo de compras deles. Tá. Por quê? Se às vezes você aprova um desconto, aprova uma condição, obrigatoriamente eles precisam, reduzir ou não? Isso vai passar por compras, e se eu tiver aprovado uma condição especial para você aqui, o cara vai me pedir de novo ou não? Cara, qual o problema você perguntar isso? A maioria das pessoas não pergunta, entendeu? As boas, de Simples fato, assim. ali, não fa tem medo de perguntar. E eu chegava na ideia, porque eu construí de fato aquele rapport, aquela conexão e perguntava para os caras. Então, de fato, ali, quando eu entrava nesse ponto, eu já sa quando chegava em compra, eu já sabia o que tinha que acontecer. Ou eu aprovava o desconto ou eu não aprovava, porque o cara já me falou como eles trabalhavam. Então, o principal jogo da negociação, cara, não é na negociação, é no diagnóstico. Toda negociação, ela tem geralmente a posição ali no final do processo de vendas, mas ela é construída desde a primeira etapa, desde a sua primeira conversa. Então, tipo, eu falo muito sobre essa frase, porque ela significa muito pra mim, porque Uhum. todos os bons negócios que eu fiz foi por saber fazer boas perguntas e entender como é o processo de vendas, o processo de compras como um todo. Se você não sabe fazer boas perguntas ali, cara, você vai ficar refém do processo. Entendeu? Então, assim, não teria problema em dar desconto para os caras. Mas eu vou trazer outro ponto dentro disso, que é o quê? As regras do negócio. Meu, do meu negócio. Eu tenho uma autonomia para isso, porque às vezes as empresas têm um framework de aprovação ali, sabe? Tem uma matriz de aprovação. O vendedor dá tanto, o gerente tanto, o diretor pode aprovar até tanto, e aí depois tem que escalar. Cara, até onde cabe a mim, certo? Até onde eu posso fazer? E, às vezes, eu mapeando o processo, eu vejo que eu não preciso, porque já tá dentro do budget do cara. Teve gente já de contratos que eu fechei que os caras abriram quanto que tinha de budget. Cara, eu tenho 150.000 pra esse projeto. Eu tenho, 500.000 pra esse projeto, sendo que 150 eu preciso queimar agora. Aí volta àquele ponto, você entende as regras do negócio, do game que você tá jogando? Vou te explicar o porquê. 150 pau, o cara tinha que queimar em dezembro. Eu fechei um deal, tipo assim, praticamente no Natal. Que era o quê? Eu foi no primeiro ano, inclusive lá. Isso foi muito bom, ele chegou dia 18 de dezembro, o cara precisava queimar dentro dos próximos dias, porque, senão ele ia perder o budget de marketing para o próximo ano. Eu falei: "Irmão, vamos fazer o seguinte, a gente vai fechar esse negócio, você me paga isso à vista, você não perde o seu budget para o próximo ano, e depois a gente pedala o resto, velho. E aqui eu te dou um descontinho. Faz sentido pra você? Faz muito sentido pra mim, Vitor. Beleza, fechei o negócio e aí peguei mais distância da galera no naquele naquele ano, né. E qual que é um ponto interessante? Regras do negócio, novamente. O meu negócio, se eu recebesse à vista, eu ganhava o dobro de comissão. Então, tipo assim, pense que 30% do contrato o cara me pagou à vista, entendeu? Quando ele me pagou à vista isso aí, cara, eu ganhei, tipo,
era para ganhar X, sei lá, R$10.000, eu ganhei R$20.000 de comissão a mais. Você Uhum, entende? uhum. É isso, cara, as pessoas não se ligam nisso, e não se liga às vezes por besteira, desatento, acha que não faz sentido e tal, e cara, isso muda o jogo. Muito bom. Muito bom. É isso aí. Cara, excelentes dicas. Eh, eu também fiquei pensando aqui de quando a gente vem do SMB e começa a lidar com contratos maiores, cara, eu nunca me preocupei com provisionamento de dinheiro, porque no SMB isso não é uma questão, você tá lidando com o dono, se ele gostou da solução, ele vai te dar dinheiro, ele vai contrato, até porque a gente tá falando de um orçamento de 5.000, 10.000, 15.000 anos, ninguém provisiona para comprar uma solução que custa R$800 por mês. Agora, no Enterprise o jogo é outro, né, além de ter esse entendimento dos passos, da parte burocrática e do processo da formalização, e do budget, pô, são coisas, que eu comecei a reparar, Vitor, que o cara ali, no final da venda, ele falava: "Cara, beleza, mas lança uma nota fiscal de serviço ao invés de software, porque eu não posso abaixar a EBITDA nesse trimestre, que eu tenho meta aqui de lucro contábil, senão você vai ferrar bônus de diretoria". Eu falei: "Cara, que língua é essa que ele tá falando, bicho? Pô, eu como vendedor, eu tenho que entender disso, eu tenho que entender de negócio, então, de DRE, e sim, eu tinha que entender disso". Um outro que foi fluxo de caixa, ele falou: "Isso não pode ser do meu caixa até a data tal. Você vai datar a nota fiscal com tanto", aí eu falei: "Cara, isso é parte da minha enterprise, tem que ter isso no jogo, né". Sim, total, total. Eu tive até um almoço hoje para falar, que uma das pautas foi isso, né, a parte tributária, o quanto que a gente tem que se adequar e ter estratégias e hacks para otimizar ali faturamento, etcétera, lucratividade, e Aham, coisas dentro da regra, só que a gente não conhece, entendeu? exato. Então, tipo assim, o fato de não conhecer isso, ela impacta positivamente ou negativamente. Aí você tem que entender qual lado que você quer estar, né. Muito bom. É, pessoal, isso foi Vitor Okuma falando um pouquinho sobre vendas enterprise, um papo muito legal de alguém que tem um histórico muito pesado e uma empresa que fez história aí no cenário de vendas brasileiro, global, para falar a verdade, mas aqui no Brasil foi muito marcante também. Vitor, obrigado. Se quiser deixar umas considerações finais aí, fica à vontade, Boa. dá um tchau pra galera. Beleza, cara, agradeço o convite aí, eu acho que foi extremamente relevante. Quem quiser saber mais aí e tal, pode entrar em contato comigo no LinkedIn, no Instagram, etcétera. Atualmente eu fundei a Outbound IA, que é basicamente uma plataforma de inteligência conversacional focada, no mercado ali de, produtos físicos e indústria, né, então a gente está atuando bastante dentro desse segmento com inteligência artificial, otimizando toda a parte de pré-vendas, vendas, marketing e atendimento também. Então, quem quiser saber mais, quem quiser dicas também, pô, tô precisando de uma ajuda aqui na minha operação comercial, fica à vontade para me chamar, me contatar e vai ser um prazer ajudar. E feito por quem já fez, né, galera? O famoso founder fit. Muito bom, Vitor. Parabéns pela trajetória, parabéns pelo novo negócio. Quem acompanhou a gente até aqui, não deixa de se inscrever para ficar por dentro dos nossos conteúdos. A gente se encontra numa próxima. Um abraço, até logo. Valeu, gente.